muito obrigada, Margarete, pela apresentação, né, e por estar aqui colaborando conosco, né, nessa jornada aqui de hoje, não é? E aí eu estou aqui revivendo a época da pandemia, quando eu lembro das câmeras, né? Estou até com essa sensação, mas que bom que não é mais. Vou me apresentar para vocês. Eu sou Ana Nery, tenho olhos verdes, os meus cabelos loiros mechados, né? Estou usando óculos, tenho 1,56 m de altura, a cor da minha pele é branca, e eu estou vestindo uma blusa marsala, né, da cor marsala, e uma calça azul marinho. Então, é com muito prazer que conversaremos nessa manhã um pouquinho, né, sobre o tema abordado. Vou passar para a Vânia. Bom dia, Cibele, Margarete, já estivemos juntas nos círculos de diálogo, as demais também, estamos muito felizes de estar nesse momento com vocês. Eu tenho cabelos e olhos castanhos escuros, né? Sou bem nordestina, o rosto é bem redondinho, uso óculos da cor preta, agora nesse momento, e estou com um vestido que tem umas flores, que eu amo essas estampas, que me dá uma conexão com a natureza, e estou muito feliz. Mas aí vamos ver aqui se vai dando tudo certo, ok? Vamos lá. Então, como fomos apresentadas, nós trabalhamos no CEDIA escolar. Então, iremos começar esse momento, essa atividade, perguntando a vocês como vocês, cada um de vocês, está se sentindo hoje. Aí eu não estou vendo o chat, porque eu gostaria de comentar, não é, sobre o que vocês vão colocar. Eu gostaria que vocês colocassem aí no chat como vocês estão se sentindo hoje. Cada um de vocês. Aí, se você, Margarete ou Cibele, puderem comentar o que os colegas estão colocando no chat, eu agradeço. Porque para mim aqui só tem a minha tela. Anne, cadê? Luana colocou que está feliz, né? Jaima está tranquila, Vane também está feliz, Izzy está um pouco ansiosa, Daiane está se sentindo tranquila, Jodriele cansada. Está dando microfonia para mim. Eu queria testar aqui se vocês estão conseguindo ver ou não a minha projeção. Não estou ouvindo, Cibele. Está passando, Ana. Ok. Então, Algumas estão felizes, outras estão ansiosas, mas querendo ouvir novidades de conhecimento. sim. Algumas cansadas, agradecidas. Que bom. Então, podemos falar um pouquinho sobre esse momento. Eu também quero dizer como eu estou me sentindo hoje, né? É claro que a gente, num momento como esses, né, que a gente volta para as plataformas. Para mim, por exemplo, me trouxe algumas recordações, né, da pandemia, porque eu não estava usando plataforma desde a pandemia, mas eu estou muito feliz porque eu estou com certeza me encontrando com pessoas que já convivi com vocês na educação infantil,
quando eu era gestora, não é, de um CMEI também por 5 anos. Para mim, estar falando, retornando ao diálogo com pessoas que lidam no seu cotidiano com a educação infantil é muito prazeroso e me traz uma recompensa incrível. Então, eu já estou me sentindo grata e feliz por estar com vocês aqui, retornando às minhas origens na rede municipal. Então, eu estou me sentindo feliz. Se alguém quiser colocar no microfone, falar sobre esse momento de sentimento, de emoção, como você se sente para iniciar esse novo ano, que estamos começando desde ontem, pode ficar, fiquem à vontade para falar agora, tá bom? Alguém gostaria? Ninguém? Podemos continuar, então, ok? Então, agradecemos, não é, pelo check-in. Esse momento foi feito. Não sei se alguém de vocês já viveu os nossos círculos, né, que realizamos lá na nossa sede, também nas instituições do CEDIA. Então, nós chamamos esse momento de check-in, e desde então agradecemos a vocês por compartilhar sentimentos no nosso chat nesse momento. Muito obrigada. Nós somos assessoras pedagógicas, como foi dito, né? Trabalhamos lá no Centro de Diálogo Escolar. E o que é esse Centro de Diálogo Escolar? Ele tem uma origem, porque ele surgiu na Secretaria Municipal de Educação, né? Isso é uma discussão que vem de longos anos, né? Onde existe uma discussão nos movimentos sociais também, na sociedade civil de um modo geral, com relação à punição. Será que a punição e o castigo realmente eles resolvem? Né? E aí, através de vários debates, várias reflexões sobre isso, né? Foi se criado, dentro da própria justiça, a justiça restaurativa, onde eles perceberam que realmente a punição não funciona. E aí, como restaurar os danos físicos, os danos patrimoniais, danos psicológicos nas pessoas, sem que haja uma punição pela punição. Né? Como as pessoas podem se responsabilizarem dentro desses processos. E aí foi sendo discutido a justiça restaurativa no âmbito nacional. Para nós, aqui no Rio Grande do Norte, né, e principalmente aqui no município, houve um termo de cooperação técnica entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Natal. Porque eu acho que é uma necessidade geral a gente pensar um pouco, e aí é como cidadão também, sobre a questão das violências que a gente enfrenta no nosso cotidiano, as violências de todas as ordens, né? E dentro de toda essa discussão, dentro desses debates, foi necessário se pensar na implementação de uma política pública, que é a justiça restaurativa, dentro do município. E aí houve toda essa discussão na Câmara de Vereadores, né? Foi aprovada a justiça restaurativa como a política pública do município, e dentro dela foi criada essa unidade administrativa, podemos dizer assim, que é o Centro de Diálogo Escolar. Só que esses processos de violências, esses processos que nós vivemos na sociedade, ele também atinge outras políticas públicas que são essenciais na vida da maioria de nós, que é a saúde, a assistência social para aquelas que dele necessitam, né? E a segurança pública. Então, a proposta, no termo de cooperação técnica e na ampliação desse trabalho de centros de diálogos, eles vão além, eles vão para essas outras secretarias, essas outras políticas públicas. Mas nós, da educação, conseguimos implementar agora em 2023, foi criado oficialmente, né, em março de 2023,
criamos oficialmente. Então, tornou-se essa política pública, e como Margarete colocou muito bem, a gente funciona lá no DAI, no anexo da Secretaria Municipal de Educação, lá na Rua São José, né, lá onde vocês geralmente, às vezes, alguns estão por lá, né, alguns coordenadores, alguns gestores, mas também algumas formações, é lá onde funciona o Justiça Escola, o Núcleo de Atenção Psicossocial, né, tem outros órgãos também, outros setores que também trabalham nessa parceria para que a gente possa dar um suporte maior às escolas e aos CMEs. Então, a gente funciona lá, e Ana vai falar um pouquinho mais sobre a nossa metodologia e um pouco mais do nosso trabalho. Pois bem, então, lá no CEDI, o que que fazemos, né? A gente atende às demandas de conflito advindas das unidades de ensino. Essas demandas, elas podem ser tanto das famílias, como dos diretores, dos coordenadores e dos professores. Então, estamos disponíveis para atendê-los em qualquer situação que traga para nós, por exemplo, uma situação de conflito. Ocorre, por exemplo, um conflito na escola ou no CMEI, e lá vocês não conseguiram, por exemplo, ter um diálogo e chegar a um consenso. Então, nós disponibilizamos um formulário para que vocês preencham e solicitem, por meio de um link, o nosso atendimento. Esse atendimento nós fazemos tanto na própria instituição, ou no CMEI ou nas escolas, como também no CEDIA. Se for, por exemplo, professores que queiram ser atendidos na nossa sede, a gente recebe, estamos lá todos os dias, né, no expediente normal de funcionamento da secretaria, e temos uma salinha lá de acolhimento para quem quiser nos visitar, não é, e conhecer também o nosso ambiente. E nós também procuramos trabalhar com os círculos de diálogos, que esses círculos de diálogos, eles são preventivos. Por exemplo, chegou alguém novato no CMEI de vocês. Lá vocês dizem, a gente quer fazer um momento de acolhimento com o colega novo que chegou. Aí nós vamos lá e fazemos um círculo com todos os professores, para acolher essa nova pessoa, né? Planejado, orientado com essa função, né? Então, isso é que nós, por exemplo, um círculo está acontecendo, algumas situações que ainda não são conflitos no CMEI, entre professores, ou entre funcionários, ou entre famílias e CMEI. Aí vocês pensam assim, eu gostaria de trabalhar essas questões para não escalar um conflito. E aí a gente vai lá, prepara o círculo personalizado, né, para que vocês participem e tenham um diálogo, e nós somos as facilitadoras deste diálogo, né? Mas não é um diálogo que vai constranger ninguém. É, por exemplo, uma conversa que é planejada, né, de acordo com a metodologia, porque essa metodologia é uma metodologia criada especificamente para esses fins. O fim de trabalhar o conflito, mas também o fim de prevenir o conflito. É uma metodologia americana, criada por Kay Pranes, né? Inclusive, nós conseguimos fazer o curso com ela, e também nós somos formadas pelo Ministério Público nessa perspectiva, né? Então, o que que fazemos? Como fazemos? Fazemos os círculos, né? Tanto nas instituições como lá na nossa sede, atendemos individualmente. Se alguém tiver com uma dificuldade grande, queira conversar com a gente, nós estamos disponíveis para recebê-los, né? Atendemos as duplas, muitas vezes, dos diretores das escolas e dos CMEs, né? E atendemos os pais que precisam, muitas vezes, facilitar uma conversa com a própria instituição, ou está tendo alguma dificuldade. Atendemos também aos alunos, que são, geralmente, do ensino fundamental 2, tem mais demanda, né? Então, é basicamente isso. E se vocês tiverem qualquer dúvida,
pode colocarem aqui no nosso chat que a gente disponibiliza a resposta, ok? E aí vocês podem estar pensando, mas por quê? O que tem a ver tudo isso com a educação infantil, né? Então, o que tem a ver é que nós utilizamos algumas estratégias nos próprios círculos, dentro da metodologia, para, é, para desenvolver os círculos. E essas estratégias, elas podem sim serem utilizadas nas salas de aula da educação infantil. Aí vocês podem dizer, mas não são vocês quem desenvolvem as estratégias, as facilitadoras? Não, tudo bem, os círculos, sim, nós somos formadas e autorizadas para fazermos os círculos, mas algumas estratégias que são da justiça restaurativa, como o Vani colocou antes, essas estratégias têm algumas coisas que podem sim serem usadas por vocês nas suas salas de aula, no cotidiano da educação infantil, sim. E por sabermos disso, né, é que nós pensamos em levar até vocês essa discussão e levar esse conhecimento das estratégias que poderá, inclusive, contribuir para que vocês trabalhem no CEMEI diariamente utilizando as nossas estratégias. Então, pensamos nesse mini curso, Rodas de Afeto, o objeto da palavra como semente de diálogo. Por quê? Porque o objeto da palavra, que vocês vão conhecer o que é e como funciona, é um recurso, uma ferramenta pedagógica que vocês poderão, a partir de hoje, com esse conhecimento, né, quem ainda não participou, mas alguns CMEs nós já realizamos os círculos, vocês vão conhecer como usar, como fazer para viabilizar metodologicamente o uso desse objeto nas salas de aula da educação infantil. Ok? Então, que nós temos aqui, eu acho que... Aninha, eu gostaria de falar algo. Ok. A gente observou, né, Ana, que no início não estava bem identificado com relação à parte da inscrição, a destinação daqueles que iriam estar conosco nessa manhã. Então, toda a nossa proposta ela foi pensada para realmente o que foi dito inicialmente, né, onde a gente se inscreveu, que era a educação infantil. Mas, embora a gente compreenda que algumas pessoas não trabalham diretamente com o infantil, mas com o fundamental, e que podem estar aqui na sala, a gente compreende também que todo o nosso trabalho pedagógico ele é muito desafiador, e a gente, uma das nossas características fundamentais é essa criatividade e essa adaptação. Então, o objeto da palavra, como semente de diálogo, ele é bem maior, ele amplia, né? Então, mesmo que a gente tenha pessoas, quem vai estar conosco vai perceber que todo o material é muito voltado para a educação infantil. Mas a gente vai pensando, refletindo um pouco sobre como a gente pode fazer o uso desse objeto da palavra como uma ferramenta de apoio para o nosso trabalho, né? Mesmo que seja no fundamental, tá bom? Pois tá bom, isso mesmo. Então, vamos pensar um pouquinho sobre este tema, não é? Como nós falamos, rodas de afeto. A gente vai, digamos assim, esmiuçar um pouquinho. Rodas de afeto e objeto da palavra e diálogo. Digamos que sejam os condutores da nossa conversa com vocês hoje, ok? Então, para começar, nós pedimos que os participantes compartilhem, por gentileza, no chat, uma palavra ou sentimento que você possa associar à palavra afeto, algo que vem de você. Tudo que nós fazemos com a nossa metodologia é falar com o coração, certo? Então, eu vou até descrever aqui a nossa figura, né? Se por acaso alguém tiver com baixa visão na sala, poderá entender
que nós temos uma figura aqui ao lado de crianças, né? Crianças brancas, negras, pardas, e temos um coraçãozinho no centro da roda. E essas crianças estão em roda circular, e no meio dessa rodinha tem um coraçãozinho abraçando. Isso significa que nós sempre buscamos trabalhar com o nosso coração. E, portanto, esse compartilhamento no chat, eu gostaria que vocês fizessem também, associando essa palavra afeto ao coração de vocês, né? Qual é o sentimento que brota no coração de vocês quando vocês pensam em afeto? Ou que palavra, se não for um sentimento, qual é a palavra que vem primeiro na sua mente? Por gentileza, possam colocar no chat? O chat está bombando, Aninha. Carinho, saudade, abraço, amor, diálogo, cuidado, respeito, acolhimento, cumplicidade, escuta, empatia, amor, atenção, empatia, abraço, diálogo e cuidado, carinho, acolher, ouvir, cuidado também, colo. Que maravilha, não é? Quanto afeto, né, gente? Obrigada por compartilharem. Então, esse sentimento, não é? É o sentimento que a gente sonha mesmo, que a gente quer alcançar todos os dias. Então, com todos esses sentimentos que afloram do coração de vocês, na prática pedagógica, até aqui nós falamos sobre nós, sobre o que pensamos, não é? Sobre o que a gente está sentindo. Mas se eu consigo fazer uma interconexão deste sentimento que vocês colocam associado à palavra afeto, o que esse sentimento traz para a sua prática pedagógica. Vocês lembram de algo que associa esse sentimento à prática pedagógica de vocês? Se alguém quiser usar o microfone, está aberto também. Tanto o chat como o microfone, ok? Quando nós pensamos assim, as rodas, né? As rodas na educação infantil. O que é que essas rodas de afeto, dentro dessa compreensão que foi dita no chat, do acolher, do cuidar, do amar, do escutar, né? Do colo, né? O que é que a gente faz, consegue fazer nessa nossa prática do nosso cotidiano lá no Semelha, na escola? A roda ela é um espaço privilegiado dentro da rotina. Como é que eu penso? E como é que eu estou conduzindo esse momento primeiro, né, que eu recebo a minha criança na minha sala, não é? Como é que eu vejo, como é que eu penso, como é que eu acolho, né? Que esse afeto, qual é o lugar que o afeto tem ocupado nesta roda que a gente hoje denomina de roda de afeto, não é? E todos esses sentimentos que vocês trazem, não é, que trouxeram aí anteriormente, como é que isso pode contribuir para essa transposição, eu diria, didática, não é? De que forma? É para a gente pensar sobre isso. Quer acrescentar, Vânia? Não, é isso mesmo. Pronto. Então, agora, nós vamos trazer para vocês, com mais clareza, não é? O grande objetivo desse nosso encontro. Nós gostaríamos de refletir sobre a importância da palavra como ferramenta para o fortalecimento das relações afetivas e do diálogo com as crianças. E aí trouxemos dessa forma a proposta dessas rodas de afeto que serão exploradas
práticas que utilizam objetos como mediadores da comunicação, criando um espaço de escuta e fala. Eu não sei se vocês percebem aí, mas creio que sim, não é? Que nós destacamos algumas palavras em vermelho. Por exemplo, a importância da palavra, né? Como é que essa palavra é contextualizada nessas relações afetivas que nós construímos nas nossas rodinhas, que existe uma diferença. As rodas de afeto, a gente traz uma perspectiva de trabalhar nesta roda práticas que incluem as habilidades socioemocionais. Aí vocês podem dizer, mas, Ana Nery, as nossas rodinhas são para contar histórias. Tudo bem, são rodas também que trazem afeto. Se a gente pensar em planejar a nossa roda na perspectiva afetuosa, tudo que nós fizermos naquela roda inicial será traduzida para o afeto, porque podemos trazer discussões que tragam afeto, não é? Tentaremos fazer isto. Com certeza, recebemos crianças chorando, recebemos crianças que muitas vezes até apanharam em casa, crianças doentes, crianças felizes e crianças tristes. Qual é o nosso grande desafio nesta roda? É manter uma relação afetiva. E a gente compreende que são as nossas palavras, o que falamos na roda, que transformam esta roda numa roda de afeto, né? Porque são as palavras, a forma como a gente comunica a palavra, que ela traduz o momento, que ela conduz para um momento feliz ou não, né? E aí a gente utiliza muito, né, na justiça restaurativa, a comunicação não violenta, por exemplo, talvez você já tenha algum curso nessa perspectiva também. Então, esta palavra, numa roda de afeto, ela precisa ser uma comunicação com amor, né? Para que fortaleça as relações de afeto. E aí, neste momento, a gente também tem que se preocupar, nessa roda de afeto, em promover o diálogo com as crianças. Esse diálogo que vem da fala entre professor, educador e criança. Muitas vezes, nós, na nossa correria, o que a gente faz? A gente não tem tempo para ouvir as crianças, né? E elas comunicam muito, elas trazem muitas mensagens para nós. E é importante a gente criar essa rotina de tentar organizar essa roda para ouvir esses sentimentos, essas emoções, né? Esse choro, essa necessidade do abraço, né? Tudo isso a gente pode estar trabalhando nas rodas de afeto para acolher essas crianças. E aí, como fazer isto, né? É o mais difícil, né? Às vezes eles falam todos de uma vez, eles estão ali com os seus sentimentos à flor da pele, e nós não temos muitas vezes aquela facilidade de conduzir esta roda nessa perspectiva afetuosa, né? E aí é onde a gente utiliza esta ferramenta. A nossa proposta para vocês é que a gente tente utilizar esta ferramenta que nós chamamos de objeto da palavra como o mediador da comunicação. E aí, Ana Nery, o objeto fala por si só. O objeto da palavra, que vocês vão conhecer bem certinho, já, ele fala assim, ele conduz a roda por meio da gente que facilita, no caso, vocês, que serão os facilitadores da rodinha de afeto lá no CEMEI, né? Então, é com este objeto, é com o auxílio do objeto da palavra, que nós vamos promover um ambiente de escuta e fala, porque muitas vezes nós apenas escutamos, nós apenas falamos, a gente tem uma necessidade imensa de falar. Eu sempre falo sobre isso, às vezes eu chego com um problema no meu setor, e aí eu quero tanto falar do meu problema, mas tem outra pessoa que quer falar do dela, e aí a gente não trava o diálogo.
que é esse diálogo que Paulo Freire traz para a gente, que é quem humaniza, é o diálogo. E aí eu não posso fazer um monólogo, eu preciso dialogar de fato. E como é que se dialoga? É falando e escutando. E o objeto, ele nos ajuda a promover, sim, esse diálogo. Então, na roda de afeto, utilizando o objeto da palavra, eu posso promover também essas duas habilidades, que são fundamentais para a gente trabalhar com as nossas crianças. Quem sabe nós teremos adultos melhores do que nós, que iremos escutar melhor o outro, né? E saber a nossa vez de falar. Então, é nessa perspectiva que a gente traz essa reflexão hoje para vocês, é que nós possamos refletir sobre essa palavra que estamos proferindo diariamente com as nossas crianças, sobre o que essa palavra, o poder dessa palavra para efetivar uma relação afetiva e o poder dessa relação que se dá por meio de um diálogo que promove as habilidades de escuta e fala. Isso é basicamente o pensamento do nosso minicurso. Então, nós trazemos aqui Paulo Freire, né, inclusive para nos dizer que o diálogo, esse diálogo que nós queremos travar com as nossas crianças, né? Agora falamos de diálogo com as nossas crianças, né? É o encontro amoroso dos homens e mulheres, que, mediatizados pelo mundo, o pronunciam, isto é, o transformam e, transformando, o humanizam para a humanização de todos, né? Então, Paulo Freire traz esse conceito de transformação deste mundo através das relações humanas. Ele diz que esse encontro amoroso entre homens e mulheres, quando mediados pelas relações deste mundo, ou seja, essas relações são travadas por meio das condições que nós temos, né? Condições culturais, condições sociais, condições históricas. Por isso que, às vezes, as pessoas cobram por que a escola pública é diferente da escola privada? Se nós temos tantos professores melhores na rede pública do que na rede privada e é tão diferente? É porque as condições humanas que essas pessoas trazem, os seus backgrounds, né? A sua história de vida é diferente da outra, né? Então, essas relações, elas são mediadas por o que nós somos, o que trazemos na nossa história, na nossa linha do tempo, né? E, às vezes, as pessoas de classes favorecidas melhores, elas conseguem, sim, ter esse diálogo algumas vezes, né? Porque a gente também encontra muitos que não conseguem. Mas, com certeza, isso contribui para essa relação ser mais fácil de ser conduzida, não é? Então, mas com esse encontro amoroso que nós queremos conduzir nas nossas rodas de afeto. E é com esse encontro amoroso que nós acreditamos que podemos transformar pessoas e transformar o mundo, sim. Mas, Ana Nery, o mundo é tão grande, como é que eu vou que você pense em transformar o mundo naquela roda que eu faço com meus 15 alunos da educação infantil? Sim, nós estamos plantando sementes, né? Sementes de afeto. Esse é o nosso grande ponto. Em cada um daqueles que a gente consegue travar uma roda de afeto diariamente, mesmo que ele chegue com um sofrimento, que a criança chegue com um sofrimento grande, né? A gente vai conseguir, sim, plantar a nossa semente de afeto, né? E aí nós poderemos ter pessoas que vão ter uma relação, um diálogo afetuoso, tanto no momento, quando estamos com elas, como num futuro próximo. Então, esse processo de humanização é possível muito, principalmente com as crianças pequenas, muito mais do que quem já escalou um mundo de sofrimento.
é a nossa grande esperança nas escolas, nos CMEs de educação infantil, né? Então, Aninha, eu oi? gostaria só de falar esse pensamento de Freire. Na hora que você estava falando, eu estava lembrando aqui nesse encontro amoroso. E quando eu falo nesse encontro amoroso dos homens, eu falo de sentimentos e emoções, né? E esses Uhum. sentimentos, ele é o sentir, é o ser, é o próprio de cada um, do seu subjetivo. As emoções, elas já são observadas pelo mundo exterior, porque tem uma dependência direta com essas relações que a gente vive no mundo, com esses espaços. Então, é sempre importante a gente ter essa compreensão do sentir, né, do sentimento, quem sou eu, o que eu estou sentindo nesse momento, né? Aquele check-in que a gente fez é do momento, como eu, Vani, como eu, Raquel, como eu, Margarete, estou me sentindo. Então, é o sentir, o sentimento, né? E a emoção, ela sempre vem nessa relação externa. Como é que eu me relaciono com esse mundo? Como o Paulo Freire coloca muito bem. Então, as emoções, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, ela é puramente instintiva, né? Às vezes a gente tem reações instintivas. Então, como realmente a gente consegue perceber e trabalhar essas questões de forma amorosa com os nossos alunos, com as nossas crianças? Muito bem. Não é fácil. Sabemos, estivemos todas no chão da escola, no chão do CMEI. Não é fácil, mas é uma batalha intensa que a gente acredita que podemos sim plantar sementes, não é, para humanizar as relações e as pessoas, né? E aí o afeto é fundamental para que ocorra o desenvolvimento do raciocínio e da inteligência. Aqui a gente já traz Piaget, não é? Piaget nos traz em 1976 esse pensamento, né? E ele já traz essa questão das emoções, né? Do afeto como elemento fundamental para o desenvolvimento e a aprendizagem nas crianças pequenas. Imagine nós grandes, não é? Muitas vezes eu lembro muito que quando eu fui começar a estudar inglês, que eu chegava no curso de inglês, um cursinho, eu achava que o professor lá não me acolhia muito porque eu era atrasada. Eu não tinha facilidade com a língua. E eu desisti várias vezes, porque eu não os professores sempre olhavam para os alunos que sabiam muito. E eu sinto que eu não fui acolhida, não teve afeto para aquela relação minha, para que eu pudesse ficar em paz, eu diria assim, para assistir aquela aula e aprender inglês. E assim acontece, né? Piaget nos diz que esse afeto, sem afeto, também você interfere diretamente no cognitivo da criança, né? Então, quando eu desisti, por exemplo, uns 3 cursos de inglês, eu só fui aprender inglês quando eu vivi lá nos Estados Unidos e eu superei tudo isso, porque lá eu aprendi com pessoas que respeitaram a minha ignorância na língua, não é? Mas eu não consegui. Então, assim, traduzindo isso para nossas crianças, quando a gente consegue nas nossas rodinhas, nos nossos momentos de parque, nas nossas atividades cotidianas, mostrar, traduzir esse olhar afetuoso, com certeza nós estamos abrindo janelas de aprendizagem, não é? Contribuindo para a abertura dessas janelas de aprendizagem. E Piaget nos diz ainda que essas interações afetivas com figuras significativas para a nossa vida, pessoas importantes. Quem são as pessoas importantes para as crianças? Os professores e a família, né? Então, quando a gente estabelece esse elo afetivo com os nossos alunos, com as nossas crianças, isso sim pode até corrigir distorções cognitivas, que muitas vezes a criança, como no meu caso, eu achava que eu não era capaz, entende? Então, assim,
se a gente mergulhar para pensar nesse sentido, né, pensar que esse desenvolvimento intelectual, ele pode sim ser, acontecer com muito mais fluência quando acontece a relação afetuosa. Ainda sou eu, Vânia, que eu já me perdi aqui. Você está acelerada. Pode passar, é porque eu não estou vendo nada, gente. E vocês até me desculpem aí, mas eu só tô aqui. Nem o número do slide eu não sei muito. É a senhora mesmo. Pronto. Então, nós dividimos aqui as nossas falas. Já já eu passo para a Wanda, que eu acho que vocês já estão cansadas da minha voz aqui. Mas vamos lá, né? Então, eu trouxe aqui Léo Freiman, que é um psicólogo, né? De renome hoje nacional, vivo, né? E que até eu tenho a oportunidade de trabalhar com ele, mas ele é bastante conhecido, inclusive por uma metodologia usada no Brasil inteiro, né? Que traz a questão do empreendedorismo emocional. Léo teve aqui na Expo Eduque o ano passado e ele nos diz, né? A forma como as crianças e adolescentes são efetivamente acolhidos impactam diretamente as suas habilidades sociais, cognitivas e emocionais, né? Para complementar a ideia de Freire e de Piaget. Isso traz esse impacto. Não temos nenhuma dúvida disso, né? Ele quer enfatizar o quê, Léo? Que o acolhimento positivo e adequado não apenas melhora o bem-estar imediato daquela criança, não é? Mas ele impacta, sim, impacta profundamente no seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Como sabemos hoje, o desenvolvimento emocional é tão importante quanto o desenvolvimento cognitivo. Sem emoção, com emoção comprometida, eu não vou desenvolver cognitivamente. Isso está muito claro, né? Então, existe até aquela história. Não adianta, por exemplo, a gente estar numa sala de aula conturbada, com muitos barulhos, com algumas raivas, com alguns choros, com muita. Dessa forma, a gente achar que parar a aula para trazer as crianças para o centro, para o seu centro emocional, trazer as crianças para um momento de acolhimento, para tudo. Vamos trazer essas crianças para este lugar, porque eles não estão aqui, por exemplo. Muitas vezes elas estão muito, digamos assim, aceleradas. E aí a gente diz, mas eu não vou parar a aula porque eu tenho que continuar as atividades, o meu conteúdo. Isso é continuar a aula na hora que eu trago essas crianças para o centro, não é? Para trazê-las, para trabalhar essas emoções, de forma que elas se acalmem, eu estou trabalhando uma habilidade social muito, às vezes, mais importante do que a atividade que ela está fazendo ali na folha, né? Então, é um momento, isso tem que fazer parte do cotidiano dessas rodas ou desses momentos individuais também de atividades. Então, Léo vem nos lembrar desse impacto, né, de acolhimento. E esse acolhimento, a gente não fala só do acolhimento na hora que chega na sala. A gente vai acolher na roda. Não é só isso, é acolher o tempo inteiro. É acolher nas atividades, é aquilo que vocês já fazem muito bem, que é se abaixar para falar com a criança, é olhar nos olhos dela, é dar o abraço na hora necessária e oportuna, não é? É conversar com aquela criança que está ali precisando de uma palavra. Então, tudo isso é acolhimento. E tudo isso promove o desenvolvimento das habilidades sociais, cognitivas e emocionais. E por falar em habilidades socioemocionais, nós temos aí um esquemazinho que eu trago, né, que a gente traz, né, das dimensões. Essas 3 dimensões, cognitiva, social e emocional, né? Essas dimensões, elas são, sim, desenvolvidas nas nossas práticas pedagógicas. E o que eu trago hoje são as rodas de afeto, né? Que é disso que estamos tratando, né? Então, essas dimensões bem trabalhadas, como eu já coloquei anteriormente, em práticas pedagógicas, como a roda de afeto, que é uma prática pedagógica curricular,
não está fora do currículo, não é? Elas vão sim contribuir para as nossas habilidades tão faladas pela BNCC, não é? Que são as habilidades da criança conseguir autonomia, pensamento crítico e criativo, trabalhar em equipe, flexibilidade, ser flexível, comunicar bem, comunicar eficazmente e ser responsável, né? Quantas vezes nas nossas rodas nós damos a vez para as nossas crianças falarem com autonomia? É ali, muitas vezes, o único lugar que ela tem para se expressar de forma, digamos assim, humana, que possa extravasar. Tia, muitas vezes elas chamam de tia, não é? Tia, minha mãe me bateu hoje. Isso é uma forma, né, de ser autônomo, de ter responsabilidade em comunicar um fato. Você está construindo uma criança que está tendo a liberdade de falar, né? Isso aí é uma habilidade que pode ser desenvolvida na prática da roda de afeto, né? Ela também desenvolveu um pensamento crítico e criativo, é nesta roda que ela pode desenvolver, sim. Na hora que ela está analisando, ouvindo o que as outras crianças estão falando, ela está, sim, pensando sobre e muitas vezes emitindo juízo de valor sobre aquilo ali que ela acabou de ouvir. Elas pegam muitas vezes a fala do coleguinha e traz para a sua própria fala, né? Também elas estão aprendendo, e vão aprender muito mais quando a gente começar aqui a abordar o uso do objeto da palavra, a trabalhar em equipe, que não é fácil, né? É um desafio imenso e é um desafio promissor para o século XXI. Hoje, os jovens, as crianças que estão nessa geração Z, elas terão sim, ou elas trabalharão muito melhor do que nós em equipe, ou elas não terão nenhum sucesso profissional e nem, eu diria, emocional. Então, esse trabalho em equipe pode ser, sim, conduzido na rodinha lá inicial da educação infantil. É também ela ser flexível, flexível no pensamento. Ela pensa sobre, e a professora, como a grande facilitadora da roda, vai ajudá-la a repensar no seu pensamento, né? Questionando, mediando, debatendo sobre aquela fala da criança que foi ouvida e foi valorizada. E aí, nessa hora, a criança muda de ideia. É aí que entra a flexibilidade, que nós adultos temos muitas dificuldades com ela. Por quê? Porque não fomos trabalhados dessa forma. Hoje, por exemplo, nos nossos trabalhos em equipe, o nosso ponto de vista muitas vezes é o que vale. A gente quer que aquele ponto de vista seja o certo, seja o melhor, né? Seja usado pelos colegas, porque não temos facilidade de flexibilidade. E é no trabalho em grupo, com o desenvolvimento desta habilidade que a gente desenvolve a flexibilidade. E a comunicação eficaz é eu me responsabilizar pelo que eu falo, pelo que eu trago aqui para a roda. Muitas vezes, se a criança tem o momento que ela do faz de conta, as invenções, né, a criatividade mental que ela traz muitas vezes. E como professora, o que eu posso fazer para contribuir para ela avançar desse estágio para o próximo? Refletindo com a criança por meio dessa comunicação que ela me traz e torná-la mais eficaz, levá-la a pensar sobre a sua fala na hora que eu medio, que eu questiono, eu promovo essa autorreflexão do que ela traz no seu diálogo. Então, nós entendemos que nas rodas de afeto, nós podemos sim desenvolver muito bem essas habilidades socioemocionais. E aí, agora, nós trazemos essa pergunta, antecipando o que vamos continuar falando, né? Será que o objeto da palavra contribui para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais? Aí vocês vão dizer, mas, Ana Nery, você está perguntando uma coisa que eu não sei nem o que é o objeto da palavra? Como é que pode? Eu preciso saber o que é o objeto da palavra para poder responder essa pergunta. Mas eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso. Meu Deus, se esse negócio é tão bom, será que ele contribui de verdade para o desenvolvimento dessas habilidades que a Ana Nery acabou de falar? Vamos pensar sobre isso
nos próximos capítulos agora, tá? E aí, Vane vai conduzir aí para apresentar para vocês o bendito até aqui objeto da palavra. Com você, Vane. Vane? Estava fechado o microfone, desculpem. Eu já estava ficando aqui nervosa, pensando que ninguém estava me ouvindo. Eu gostaria de lembrar a questão do tema da GENAP, né? Letramentos para ser e agir no mundo, compromisso pedagógico e social. E aí a gente tem dentro desse contexto todinho a questão cultural, onde tudo começou, né? Onde as coisas foram caminhando e foram se desenvolvendo. E quando eu falo em objeto da palavra, houve um estudo sobre isso. E aonde foi que começou esse estudo com relação a esse objeto da palavra, né? Então, ele começou nas aldeias indígenas, lá da América do Norte, perto do Canadá, né? E tudo isso sempre fez parte da simbologia sagrada, dos encontros nas aldeias, né? A forma de comunicação entre eles, né? E nessas culturas que são dos nossos ancestrais, eles utilizavam bastões da fala, né? E aí, quando eles se reuniam em roda, né, eles se reuniam para discutir, né, para conversar sobre os vários tipos de conselhos, né? Eles se reuniam para fazer contações de história, quando eles queriam tomar alguma decisão coletiva, né, no grupo, quando eles queriam fazer as cerimônias de comemoração, as cerimônias do nascimento de alguém, né, de algum membro lá da aldeia, ou mesmo o enlutamento. Então, eles sempre se reuniam em círculo e sempre usavam esses bastões da fala como uma forma mesmo de organização, né? E aí também o ensino das crianças, quando eles se reuniam e sempre os mais velhos passavam aquelas orientações para os mais jovens. Então, eles sempre utilizavam também esses bastões da fala. Pode passar, Aninha. E aí, o objeto da palavra, inicialmente, ele tem essa linguagem inglesa, né? Porque faz parte daquela região ali da América do Norte, né? E aí tinha essa tradução em inglês, talking peace. E aí, quando veio para o Brasil, como é que a gente traduz isso? Então, a tradução mais próxima, né, dentro dessa proposta realmente de comunicação entre aquelas pessoas na aldeia, né, sempre em busca do equilíbrio, de se viver de uma forma organizada, respeitosa, né? Quando veio para o Brasil, a tradução possível foi falar em paz. E aí, qual é a função real do objeto da palavra, né? Exatamente aprofundar esses diálogos por meio das funções da fala e da escuta. É uma regulação para que todos tenham a voz, para que todos possam se expressar nos seus sentimentos, possam falar realmente o que naquele momento pode ser dito àquele coletivo, né? E aí, quando eu utilizo esse objeto da palavra, as funções que são dentro desse equilíbrio, né, de organização, é regular esse diálogo das crianças na roda de afeto. Quando eu digo quem segura tem o poder da fala, pode falar sem interrupção, né? Porque eu tenho aquele objeto e eu vou passando esse objeto, né? E quem segura aquele momento tem o poder. Você imagina você dizer isso na educação infantil, lá na roda, né? Na roda de afeto. Então, é o momento da criança, ela é a protagonista, ela vai falar sobre si, sobre os seus sentimentos. Então, isso é uma função essencial. Como a Ana colocou muito bem,
às vezes as crianças não têm voz em casa, são sempre os adultos, né, que estão ali muitas vezes reprimindo aquela criança. Não, não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então a criança muitas vezes ela só consegue ser mais plena na escola, né? Então o objeto da palavra ela permite aos ouvintes focarem na escuta sem se distrair para dar uma resposta, né? Eu começo a observar o outro, como o outro está falando, né? Eu começo a praticar a escuta, sem ter qualquer outra coisa que me chame a atenção. Então, eu começo a ter a atenção com o outro, que isso é um exercício, né? E aí, ó, permite também, quando eu uso esse objeto, a expressão das minhas emoções, né? Eu vou expressando aquilo que eu estou sentindo, se eu estou triste, se eu estou angustiado, se eu estou com medo, se eu estou inseguro, né? Eu começo, de uma certa forma, a pensar um pouco sobre isso, né? Maturando sem pressa. Isso aí é um processo, é um desenvolvimento que vai acontecendo. Eu estou naquele exercício de falar das minhas emoções, de pensar sobre elas dentro do meu tempo, do tempo que cada um de nós tem nesse desenvolvimento, né? Pode passar, Ana. Então, ó, a criança, continuando ainda na função, cada criança vai ter essa oportunidade igual de fala. Quando eu estou naquela roda de afeto e eu explico aquele objeto e eu passo esse objeto de mão em mão ali para as crianças, eu vou criando a conexão entre elas, né? E eu vou dando a oportunidade para que cada uma fale, né? Cada uma tem o seu momento para falar. E aí, mesmo aquela criança mais tímida, aquela criança chorosa, inicialmente, insegura, ela, naquele momento, às vezes, ela não quer falar nada. Então, a gente respeita. Porque no momento em que eu começo a utilizar a prática dessa roda de afeto com esse objeto da palavra, a criança ela já está conectada com aquele grupo, com aquelas demais crianças, e ela vai, aos poucos, dentro da necessidade dela e do sentimento, né, falando um pouco sobre si, né? E aí ela pode também só segurar em silêncio, ficar ali agarradinha, né? Se a gente utilizar um objeto da palavra que chama a atenção da criança e para ela seja um conforto, às vezes ela fica ali agarradinha um tempinho, mesmo sem falar, e ela passa esse objeto. Mas você imagina assim, o processo mental que ela está passando, né? A oportunidade que ela está tendo de falar, que aí que já é um momento dela com o outro, que ela está se desenvolvendo, aprendendo a se comunicar com esse outro, né? E tudo é processual, né? E aí, o que é que vocês acham que podemos utilizar na roda como objeto da palavra? Quando eu coloco essa questão. Então, posso falar, Vânia? Pode. Olha só, essa pergunta é para vocês mesmos responderem aí no chat, certo? O que é que se vocês, por tudo que vocês ouviram até agora, né, sobre a história do objeto, o que é o objeto da palavra, será que eu vou levar para a minha sala? Tá, eu vou começar a utilizar o objeto da palavra na minha sala. E aí, o que é que vocês acham que nós poderíamos, você, na sua sala, poderia usar, que objeto, que elemento físico vocês usariam na sala de vocês para trabalhar na roda com o objeto da palavra? Pode colocar aí no chat. O que é que você de cara dizia, eu vou usar isso aqui. Vamos dar um minuto para vocês colocarem aí o que vocês escolheriam para ser o objeto da palavra.
Já podemos ver, Vânia, o que está aí no chat? Vânia? Só um instante. Ou Margarete também, Cibele. O que as meninas trazem aí para a gente como objeto da palavra? Urso de pelúcia. Sim, vamos pensando sobre, ok? Tem alguém que vai levar para ser objeto um urso de pelúcia. Microfone de pelúcia, coração de pelúcia. Microfone de pelúcia, coração de pelúcia. Perfeito. Bola. Uma bola. Espelho. Um espelho. Lápis. Um lápis. Coração. Sim, Foto familiar. sim. Um bastão que seria enfeitado com algo mágico. Que massa. Caixa com um espelho. Imagens de diferentes sentimentos. Varinha mágica. Placas com os rostinhos das emoções. Um microfone feito com rolinhos de papel. Muito bom, bem sustentável. O brinquedo de uma casa. Sim. Caixa mágica das emoções e sentimentos. Aham. Muito legal. O brinquedo preferido. Uhum. Isso. Vânia, uma possibilidade. É isso mesmo? Mais alguma coisa? Ouviu, não? Uma possibilidade seria que Sibeli está lembrando, construir junto com as crianças, a partir da consulta com elas. Sim. Quem está falando? Margarete. Certo. Eu estou traduzindo Perfeito. aqui uma ideia de Sibeli, a nossa segunda moderadora, quer dizer, uma das moderadoras da sala. Certo. Perfeito. Temos mais ideias ainda? A predominância são objetos com pelúcias, espelho, caixas com sentimentos, com emoções. Uhum. Perfeito, gente. Então, eu percebo, nós podemos também perceber que tem muitas ideias para confeccionar o objeto da palavra, não é? Para trazer. E aí vamos pensar um pouquinho. Já temos muitos objetos, todo mundo já tem o seu objeto, a sua ideia. Então, agora é o momento da gente pensar em implementar esse objeto nas rodinhas de afeto, certo? Vamos pensar como implementar, né? Então, vamos pensar primeiro sobre esta roda que nós falamos para ver se realmente vai funcionar esse objeto, certo? A minha grande pergunta é: o objeto da palavra realmente para vocês pode ser uma estratégia pedagógica para as rodas da educação infantil ou vocês acham que não? Que não? É para pensarem, certo? Meu Deus, essa história que Ana Nera e Ivana estão trazendo, isso vai prestar? Isso vai funcionar? Sim ou não? Certo? Aí vamos pensar sobre a roda. A roda é circular? Não é? É um espaço de socialização, é um lugar de tomada de decisões. É na roda que a gente decide as coisas. Teoricamente, a gente senta na roda com as crianças e a gente já vai fazer a nossa rotina, construir com elas, não é? Tomar decisões, falar combinados. É um lugar de decisão, sim.
Será que na roda também é onde se contam histórias do cotidiano? Acho que sim, não é? Na roda, todo mundo tem o direito de falar? É para ter, não é? Todo mundo que está ali. E será que na roda é preciso escutar? Eu acho que sim, não é? Na roda, se a gente não escuta, acaba a roda. E na roda tem diálogo? Eu acho que também tem diálogo. Então, pensando sobre isso, será que o objeto vai ser uma estratégia para as rodinhas da educação infantil? E vamos descobrir, né? Se a gente pensa que o objeto corresponde a algo que pode acrescentar à nossa roda, a primeira coisa que nós precisamos fazer é apresentar o objeto a essas crianças. E esses objetos que vocês trouxeram aí no chat são, sim, podem ser, sim, funcionais na roda, né? Primeiro, a nossa única observação é pensar se a criança, mas é para pensar, isso eu não tenho resposta, é para também experimentar. Se a criança traz um brinquedo dela, uma bola que é dela, será que ela vai conseguir se desapegar e deixar circular na roda para todos pegarem na bola e ela realmente vai estar concentrada na roda? Aí é para experimentar, né? Eu não estou dizendo se sim nem não, né? E aí hoje vamos escolher com as nossas crianças o que vai ser o objeto da palavra. Esse objeto, para apresentar para uma criança, é importante que a gente fale muito bem dele, né? Olha, tem um novo amigo na roda. Hoje eu trouxe esse amigo aqui para ou Mateus trouxe o amigo da casa dele, o ursinho de pelúcia. Vamos apresentar o ursinho de pelúcia de Mateus, né? E esse ursinho de pelúcia, ele tem um superpoder. Ah, tem um superpoder? Tem sim. Eu vou contar para vocês o superpoder desse urso. Sabia que quem está segurando o urso de pelúcia só quem ele faz com que só quem fale é quem está segurando? Ah, pois bem. Ninguém mais na roda pode falar quando o ursinho de pelúcia está na mão daquela pessoa. E aí, de repente, quem trouxe o urso foi o Mateus. Então, Mateus começa segurando o urso, né? Aliás, quem começa é você, a professora. Eu vou segurar o. Você vai segurar o urso, mas pode deixar Mateus do seu lado, que foi ele que trouxe, para ele ser o primeiro, por exemplo, uma estratégia. Isso não é obrigatório. Mas ele vai ser o primeiro a segurar o urso, né? Valorizando a colaboração de Mateus. E aí, ele tem superpoderes. Ele é o super urso, né? E tudo que o super urso quer é que, quando ele estiver falando, dando a palavra ao amigo dele, que está segurando ele, todo mundo o escute com o quê? Com o coração. Nós não podemos falar. Atenção! E aí começa o grande desafio, que é você fazer com que essas crianças escutem Mateus, escutem você primeiro falar e depois Mateus, e na continuidade da sequência da roda, que pode começar tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, mas sabendo que só quem fala é quem está com o objeto na mão, né? Então, você pode organizar para esse momento um plano intencional para introduzir esse objeto da palavra, certo? Você traz uma listinha de perguntas que poderão ser elaboradas de acordo com o propósito da roda, para que você vá sendo a facilitadora desta roda. Por exemplo, como você está se sentindo hoje, Matheus? Aí você está fazendo um check-in com suas crianças, certo? Então, a Matheus vai dizer, eu estou me sentindo muito bem, ou eu estou muito triste. Aí ali você, como facilitadora, escuta e todas as crianças escutam o sentimento de Mateus, né? E aí Mateus já ficou calado. Então, Mateus vai passar o objeto para o próximo colega do lado direito ou esquerdo dele. E aí, essa atividade do professor é importantíssima ser elaborada, porque o professor, nesse momento, é o facilitador desse diálogo. E aí vai começar o grande diálogo, né? E essas perguntas, como nós estamos trabalhando uma roda de afetos,
você pode planejar uma roda envolvendo os sentimentos, né? De repente, você pode começar com uma literatura também, que a gente chama cerimônia de abertura da roda, onde você conta uma pequena história, que as crianças possam ouvir rápido, porque não dá para ficar muito tempo, como todos sabem, né? Então, uma historinha para abrir a roda que envolva sentimentos, por exemplo, né? Que pode ser com o próprio urso, que está ali como objeto da palavra. Então, fica super bacana, né? E aí o outro passo, que eu já estou dando as estratégias, mas assim, como eu falei ali inicialmente, é organizar o plano intencional, envolvendo os sentimentos, e aqui dizer para eles, contar para eles tudo como é que vai ser usado esse urso, que é o objeto da palavra, né? E aí você vai, como é a sua primeira experiência, você vai perceber como é que as crianças estão reagindo a esse momento. Ah, mas não desista. Pode ser difícil, né? Mas você vai controlando, vai tentando, vai mostrando os poderes do urso, os poderes de escutarem, porque o ursinho de Mateus está ali na mão de fulano, de Maria, de José, de quem quer que seja, né? E assim você continua a sua roda de afetos utilizando o objeto da palavra. Aí você pode encerrar esta roda na última mão, que é a sua, que você vai encerrar segurando o urso, né? Com uma música que motive o conteúdo da roda. Se você trabalhou com valores humanos, com sentimentos, com as emoções, com o que quer que seja, você introduz uma musiquinha para fechar aquele momento da roda de afeto, ok? E aí, Oi. Quando Ana coloca essa questão do plano intencional, a organização do plano intencional, a gente já compreendeu por essa implementação, esses passo a passo, que é necessário a gente realmente planejar essa roda de forma muito organizada, dentro dessa intencionalidade que eu quero e dentro daqueles objetivos que eu quero atingir, né? Então, eu vou pensando nesse início dessa roda, nessa função, nesse encerramento. Então, aqui a gente traz esse destaque para a importância do planejamento. Não é isso, Aninha? Exatamente. Esse planejamento, aí mas Ana Nery, a gente nunca fez esse curso com vocês, a gente não sabe, a gente não está trazendo para vocês uma roda, um círculo de construção de paz. A gente está simplesmente utilizando uma ferramenta do círculo como ferramenta pedagógica para facilitar o trabalho na roda que você faz todos os dias, certo? É apenas um instrumento simples de tantos que tem que trabalhamos na justiça restaurativa, né? E quando eu faço isso, que eu acabei de falar, né? Quando eu implemento esse objeto, quando eu introduzo ele nas rodas, eu pergunto, quais habilidades socioemocionais eu estou desenvolvendo, né? Com este tipo de atividade? Com certeza, nós estaremos desenvolvendo a empatia, né? A empatia como esse sentimento que a gente desenvolve, né? Quando a gente está coletivamente, quando a gente está interagindo com o outro, né? De a gente conseguir perceber o sentimento do outro também nesse contexto da roda, né? Eu também estarei trabalhando o meu autoconhecimento, desenvolvendo na roda o autoconhecimento, que é outra habilidade socioemocional. Por que eu desenvolvo isso? Na hora que eu estou falando sobre mim, sobre o meu sentimento, sobre as minhas histórias de vida que eu trago todos os dias no meu coração e na minha cabeça para o meu SEMEI, eu estou sim me autoconhecendo. É o melhor exercício que existe para nós, seres humanos, para nos autoconhecermos, é falar sobre nós. Porque na hora que eu elaboro a minha fala, eu me expresso, eu estou conseguindo me perceber como alguém que tem uma identidade, que tem uma história de vida e que precisa, sim, saber de si, mais do que de ninguém. Para quê?
para desenvolver essa próxima habilidade, que é a regulação, né? É regular as minhas emoções, os meus sentimentos, que muitas vezes são fortes, são raivosos, ou são muito expressivos, ou são fracos também. E quando eu tenho a oportunidade de estar na roda, falando sobre esse sentimento, sobre as minhas percepções, eu digo, peraí, eu vou regular isso aqui. E muitas vezes até as palavras que eu vou falar, eu regulo também. Quantas vezes a gente quer dizer uma coisa e diz, espera aí, eu não posso dizer isso aqui, não. Eu estou aqui, né? Será que eu devo contar isso? Eu começo a trabalhar aquela habilidade de desenvolver o meu senso crítico com relação a mim também. É a regulação emocional, que é uma habilidade hoje importantíssima para a gente conseguir viver coletivamente, né? E aí eu desenvolvo, sim, a minha resiliência, né? Porque eu me conhecendo, eu tendo a capacidade de saber quem eu sou, né? Como é que eu vivo, de onde eu venho, falando de mim na roda, eu vou conseguir, sim, lidar melhor essa minha pessoa, com essa pessoa que eu sou, que eu brigo todos os dias, muitas vezes, né? Às vezes a gente não consegue essa resiliência para lidar com os nossos desprazeres, não é? As nossas dificuldades conosco. E é muito importante a gente desenvolver essa resiliência. E a gente só desenvolve quando a gente tem um autoconhecimento. E é na roda que a gente aprende junto com as crianças aprendem junto conosco a serem resilientes, contando as suas próprias histórias. Então, isso com esse objeto da palavra, eu estou dando a oportunidade, sim, a desenvolver essa resiliência. E aí, isso foram as habilidades que eu acabei de falar, foi sobre as habilidades socioemocionais. E as comunicativas, gente, riquíssimas. Todo dia trabalhamos com elas. Quando a gente implementou o objeto da palavra, trouxe ele para a roda, mostrou a função dele, mostrou que ele é o ursinho que vai botar moral na roda, não é? E é preciso a gente escutar. Eu estou, sim, trabalhando uma habilidade comunicativa, ensinando as nossas crianças a escutarem. E a nós também. Nós temos muitas dificuldades, como eu já falei, né? E aí eu também vou conseguir ensinar a expressão emocional por meio da palavra. Essa palavra que traduz os meus sentimentos, né? Então, gente, vejam como é importante, como o objeto da palavra se torna importante, né? E aí, eu vou trabalhar também com essa expressão, com essa comunicação, a assertividade, né? Que é a habilidade de expressar os meus pensamentos, sentimentos e necessidades de maneira clara e honesta. E isso as crianças sabem fazer muito bem, porque elas são muito claras. Elas trazem coisas que a gente, meu Deus, bate na boca. Como é que ela está dizendo isso aqui? Como é que ela traz isso? Meu Deus, a mãe dela nem pode saber que ela está contando isso aqui na roda, né? Então, elas falam com honestidade, com respeito àquele sentimento, elas trazem de forma séria para a gente. Então, essas habilidades comunicativas são expressas, sim, nas rodas de afeto, com a ajuda do objeto da palavra, né? E ainda tem os valores humanos, que a gente trabalha tão bem no Justiça Escola com o caráter conta, né? Que eu já fui de lá também, eu lembro muito, né? Como a gente trabalha nas rodinhas, e agora nas rodas de afeto, o respeito, a fala do outro, eu espero a vez de falar, né? Eu ser solidário com o sofrimento que aquele coleguinha está trazendo ali para a roda. Eu ouvindo, eu vou aprender a ser solidário, né? Eu aprendo a cooperar também a minha emoção. Não só cooperar fisicamente com objetos, mas cooperar, trazendo as emoções e ouvindo o outro, né? Eu desenvolvo a autonomia, que a gente já falou, o amor e a amizade. Então, tudo isso é construído nas rodas de afeto, com o objeto da palavra. E agora eu pergunto, novamente, agora é para vocês, diante de tudo que a gente colocou,
Vocês acham que o objeto da palavra é uma estratégia pedagógica para as rodas da educação infantil? Se vocês acharem, beleza, coloquem, tenham sim ou não, mas se você diz sim, por que que você acha? E não, por que que você acha que não? Transparência, sinceridade, vamos trabalhar agora as nossas habilidades também de comunicação assertiva. Então, podem usarem, por gentileza, o chat para responderem se, diante do que nós colocamos, vocês acham, concordam até, que é uma estratégia ou não. Poderá você dizer, não, para mim não funciona, Nanere. Eu acho que não funciona por isso e por isso. Pode ficarem bem tranquilos e à vontade. A gente vai dar 5 minutinhos. Vânia, o que, é que você acha? Se alguém Iris ao banheiro. colocou. Uhum. Iris já respondeu aqui no chat que sim. Pronto. Maria da Guia disse que é um excelente para ser trabalhado em sala de aula, concorda. E Cíntia, ela levantou a mão, ela quer falar. Certo. Pronto, após a fala de Cíntia, Margarete, o que, é que você acha? Enquanto o pessoal fica respondendo, a gente dá 5 minutos se alguém precisar ir ao banheiro. O que você acha? Pode ser, sim. Só avisar antes de Cíntia que a frequência já está colocada no chat. Certo. Então, gente, vocês vão respondendo, são 9h44, 10 para as 10, a gente volta para discutir essa resposta. O que acham? Tudo bem assim? Tudo bem, Margarete? Cíntia falou que, licença, Cíntia falou que certamente apertou aqui sem querer, mas ela disse que é uma excelente estratégia, inclusive vai usar hoje na sala de aula. Ficamos felizes. Agora, combina Só assim? um instantinho. O pessoal quiser beber água, né, ir ao banheiro, vai respondendo no chat e aí 9h50 vocês retomam, né? Pronto, perfeito, tá bom? Combinado. Agora é que eu vi que eu estava com minha câmera fechada, gente. Eu não sabia. Já tá, para elas que é melhor agora. Ela tira. Ana, se você quiser tirar a apresentação, a gente apresenta. Já conseguiu baixar o arquivo. Aí você sai que a gente coloca para apresentar e você consegue visualizar o chat. Ok. Tá bem. Eu não sabia que a minha câmera estava fechada. Eu vi agora porque eu saí. Eu vou lendo aqui no chat, tá certo, Ana, o que foi colocado? Retomando só a pergunta, né? Só para a gente ver, alguém pode ter chegado depois, nós estávamos falando nesse momento, né? Sobre acredito que sim. Implementando o objeto da palavra, a forma como nós vamos implementar, nós acabamos de falar sobre isso, e só para a gente retomar, a nossa pergunta anterior foi: o objeto da palavra é uma estratégia pedagógica para as rodas da educação infantil, sim ou não? Né? É para, diante de tudo que vocês ouviram, vocês responderam, e vamos comentar um pouquinho, né, sobre isso. E agora eu não estou vendo, porque eu acho que. Espera ainda, mas eu tenho como retomar, né? Aqui. Maria da Guia, ela colocou que é excelente para ser trabalhado em sala de aula. Edjane disse que é uma estratégia humanizada. Que bacana. Deixa de ser uma estratégia engessada. Cíntia diz que sim, é uma excelente estratégia, inclusive vai usar na sala de aula hoje à tarde. Jéssica diz que, inclusive, dá para ser aplicado no público de qualquer idade, até porque exercita o desenvolvimento de saber o momento de falar e de escutar, né? Regula esse movimento de fala e escuta. Patrícia diz que é uma coisa boa e que vai repassar para quem não está no curso, no CEMEI que trabalha. Ok.
Jane diz que é um momento lúdico e afetuoso com as crianças. Edjane diz que é uma estratégia inclusiva. Ele diz que é uma forma de conhecer a criança quando ela expressa suas emoções. GV aqui diz que a roda de conversa é uma estratégia para estimular a afetividade na educação infantil e que cria um vínculo entre professores e alunos. Raquel diz que é uma estratégia maravilhosa. Jéssica diz que é uma habilidade que mesmo os adultos têm dificuldade de respeitar no momento que está numa roda. Catiluce diz que a afetividade é predominante para trabalhar as emoções. Maria José diz que é uma estratégia que ajuda a conhecer a criança de maneira integral. Uhum. Que maravilha, né? Me parece que a alternativa é de sim, não é, Vani? Sim. Todo mundo acha que é possível, sim. A nossa resposta foi positiva. Então, a construção de vínculos, né? Depois que eu realmente compreendo que eu posso utilizar o objeto da palavra como uma estratégia pedagógica, eu penso um pouco nessa construção de vínculos que também foi dito por vocês, nessa importância de estar se conectando, né? Os professores e as crianças ou os alunos. Então, um ponto essencial é a confiança. Quando você estabelece essa confiança e constrói esse vínculo, a gente caminha num processo de aprendizagem e de desenvolvimento da criança de uma forma muito natural e espontânea, né? Então, quando a gente pensa nesse professor, quando ele está ali mediando, facilitando aquela roda, né? Ele é como se fosse aquele guardião daquela roda, é ele o responsável, é ele que tem a intenção de estar desenvolvendo aquela atividade com as crianças, né? Então, assim, a gente sugere que essa roda ela seja pensada dentro dessa rotina estruturante da educação infantil, né, que geralmente a gente já faz, de uma certa forma, esse acolhimento. Então, que a gente possa pensar, planejar e inserir realmente nessa roda, nessa rotina, aliás, organizar esse planejamento atento a essas necessidades e a esses interesses das crianças, né? O que realmente é necessário eu trabalhar, o que é que eu estou sentindo na sala de aula, que surgiu, quais são os assuntos, o que é que eu posso abordar ali com aquelas crianças, né? E eu tenho que pensar também, enquanto alguém que está guardando aquela roda de afeto, que está sendo responsável por essa roda de afeto, que eu possa realmente ter um cuidado com esse espaço, né? Um espaço que seja respeitoso e seguro. A gente sabe que em algumas situações as nossas salas de aula elas não são muito adequadas. Às vezes são quentes, são apertadas, mas de repente eu tenho um espaço no CEMEI que eu consigo fazer esse trabalho, eu tenho um espaço livre, eu tenho árvores lá, onde eu posso realmente levar as crianças para aquele espaço, um espaço mais aberto, um espaço mais agradável. Então, é importante também pensar nesse espaço onde eu estou desenvolvendo essa roda de afeto, né? E sempre de forma respeitosa entre as crianças. Pronto, então, nessa construção de vínculos, é muito importante que a gente possa envolver as crianças nessa responsabilidade, nesse cuidado desse espaço, né? E desses materiais que vão ser utilizados. Que materiais são esses? São os materiais que eu vou pensar para objetos, que possam servir como objetos da palavra, né? Então, sempre ter aquele cuidado, sempre primar pelo cuidado e pelo bem-estar das crianças. A gente não precisa nem falar sobre isso, mas a gente reforça de um modo geral, porque a gente sabe que realmente as crianças têm essa atenção por parte dos professores, a grande maioria. Estimular a reflexão das crianças com perguntas norteadoras, prazerosas e significativas para a sua faixa etária. Então, quando eu estou falando dos sentimentos, do sentir, eu vou fazer perguntas que possam realmente fazer com que aquela criança reflita um pouco. Quando eu faço o check-in, que é esse início, quando começo na roda, como você está se sentindo? A criança vai falar sobre seus sentimentos. Ou ainda quando eu pergunto
qual o dia em que você ficou mais feliz? Qual lugar que você gosta de passear, né? Enfim, quando você faz perguntas, qual a comida preferida, qual o seu brinquedo preferido, quando você faz perguntas onde a criança realmente vai se envolver, né, e vai pensar um pouco sobre isso. Margarete? Então, assim, a gente, enquanto professor, muitas vezes a gente tem aquela necessidade de fazer aquele controle daquele espaço, né? Só que quando a gente começa a fazer as atividades nas rodas, principalmente nas rodas de afeto, a gente observa que tem um fluxo muito natural, né? Então, a gente não precisa se prender a tentar controlar algum assunto, direcionar, né? Tentar realmente ter o controle sobre aquela roda, porque a roda ela vai fluindo naturalmente, as conversas, os sentimentos, as emoções. E a grande questão é como eu realmente vou externar tudo aquilo que está dentro de mim, né? Então, o professor não tem que estar se preocupando em fazer controle desse assunto, direcionar. Então, a gente, nesse momento, realmente deixa que as coisas caminhem, porque dali, às vezes, saem necessidades que são projetos maravilhosos dentro da nossa prática pedagógica. Então, sempre garantir que o objeto da palavra seja usado de maneira adequada, explicar a função direitinho, né? Alguém colocou aqui que é um processo, esse trabalho de objeto da palavra. Então, é processual mesmo, eu vou explicando, de início algumas vão entender, outras não vão, mas eu sempre tenho que estar ali direcionando para que ele seja usado de forma correta, que na hora que um está segurando o objeto tem aquele poder da fala e que o outro tem que ouvir. Então, é um exercício, é uma prática o tempo inteiro, né? Alguém colocou aqui que às vezes a gente tem dificuldade até nos grupos de adultos, né? A gente está ali conversando numa roda e a gente tem dificuldade, porque o adulto não tem esse exercício de ouvir, né, e de falar. Então, assim, a gente que está nesse processo de ensino realmente com a criança, né, a gente tem que estar explicando aquela funcionalidade e estar adequando para que realmente o objeto seja utilizado de forma correta. E aí, dá essa disponibilidade de vários objetos para que as crianças possam escolher um. Ou seja, eu posso levar vários tipos de objetos, pensar em objetos já que possam ser direcionados, né, direcionados no sentido assim, fazer uma relação daquela pergunta com aquele objeto, né? Realmente fazer com que a criança escolha um objeto para ser utilizado naquele dia. Então, a gente tem a disponibilidade de vários materiais. Também eu posso criar com eles, alguém colocou também no chat, a possibilidade da gente criar, né, construir com essa criança um objeto para ser utilizado. Então, elas já vão saber dentro daquela rotina, dentro daquela roda de afeto, que existe um objeto na sala de aula, o microfone de pelúcia, por exemplo. Elas já vão saber que aquele objeto é o objeto que vai ser construído com elas e que vai ser utilizado no momento em que eles estiverem nessa roda de afeto. E eu posso intercalando com outros tipos de objeto, né? Mas eu posso, para esse momento, construir um com eles. Depende da minha proposta pedagógica, o que realmente eu estou querendo fazer com que as crianças possam manipular alguns materiais que sejam reaproveitáveis, dar sugestões, criar sugestões com eles, enfim, fazer essa troca com as crianças. E aí eu posso fazer essa construção. E também, para que a gente possa estimular também essa criança, sempre, enquanto uma protagonista, que ela possa fazer essa cerimônia de abertura, né? Ela possa explicar, ela possa fazer esse momento com os amigos, o check-in de como os colegas chegaram naquele momento. A gente observa claramente que quando a gente está na roda, a gente também é parte da roda. Quando eu dou a oportunidade da criança falar, e ela vai lá explicar, né? A roda de afeto, nós vamos começar agora, fazer nosso momento, do jeito dela, claro. E aí ela começa a falar, explicar e passar esse objeto
o professor ele vai ser participante daquela roda. A roda vai ter um fluxo natural, né? E aí eu posso colocar uma outra criança para fazer o encerramento, né? E aí também, do mesmo jeito, eu vou dando oportunidades de fala para a criança e cada vez mais eu vou fortalecendo esse processo do protagonismo dela, né? Eu vou dando as oportunidades. Margarete. Um instantinho. Avisando aqui que nós vamos ter o minicurso até às 10h30, né? E que após as 10h30 dá continuidade a outras programações nas quais vocês, cursistas, já se inscreveram. Aninha? Ana retornou? Retornei, sim. Estou aqui. Pronto, então vamos dar continuidade. Sim. Sim. Então, enquanto professor, né, da educação infantil, realmente você acha interessante utilizar o objeto da palavra na roda com as crianças? Agora a gente só quer que o professor, por gentileza, coloque. Por quê? Porque a gente já viu que vocês realmente já atenderam a essa demanda, né, de achar que é bom. Mas por que será que é bom? O que ficou para vocês defenderem o uso desse objeto lá? Para o colega que não está no curso, olha, eu acho que é bom por isso. Então, digam por que é bom, por gentileza. Se alguém quiser usar o microfone, pode usar, certo? Mas só para a gente perceber qual foi, em que ponto vocês encontram, né, essa necessidade ou a natureza da beleza desse trabalho, eu diria assim, com o objeto da palavra, né? Por que vocês acham disso? Por que é interessante? Se alguém quiser usar o microfone ou no chat, o meu chat não está funcionando, eu não sei por quê, não estou vendo nada. Assim, está travado, eu estou vendo o chat aqui, mas eu não consigo, não aparece nenhuma mensagem nele, certo? Tem algum comentário, Margarete? Estou vendo agora, que bom. Desenvolve a oralidade, né? Ilane Brito escreveu o seguinte: sim, porque desenvolve a oralidade, a expressão e a interação das crianças, estimula a colaboração, respeita a colaboração entre as outras. E Jéssica respondeu o seguinte: porque a roda de conversa, desde cedo, se tornará algo preventivo para as condições de futuras doenças mentais, uma vez que a fala é terapêutica. Perfeito, gente. É isso mesmo. Isso a gente já poderia dizer que teoricamente, não, podemos comparar essa roda de afeto a um círculo de diálogo. Não é um círculo de diálogo, né? Vamos ter clareza disso, porque um círculo é diferente. Mas a roda de afeto se torna, sim, uma atividade preventiva, como Jéssica colocou, né? Porque quando você dialoga, quando você, como Paulo Freire nos diz, você transforma, as pessoas se transformam por meio do diálogo, né? E do diálogo humanizado e amoroso. Por que é humanizado? Porque na roda de afetos, nós estamos, enquanto professores, trazendo conteúdos de afeto, de diálogo. A nossa literatura é afetuosa, as nossas palavras deverão ser afetuosas. Então, diante disso, nós vamos estar prevenindo outras situações, digamos, de conflitos que poderiam acontecer. Nós vamos estar criando laços com essas crianças, não é? Que as histórias de vida, que a gente escutar o outro, escutar a sua história de vida, desperta as emoções que você nunca imagina. Só vocês vivenciando um círculo de construção de paz é que vocês vão perceber o quanto as histórias de vida elas nos transformam e transformam o outro.
Então, é uma grande oportunidade, sim, de prevenção, como Jéssica colocou, e de desenvolver essa oralidade, que às vezes é meio truncada ainda, né? Porque a criança está nesse processo de construção da linguagem, né? A espontaneidade, como Maria José está colocando, né? A criança aprende sim, eu posso falar, esse espaço é meu, as pessoas me escutam lá. A gente escuta muito isso quando a gente atende as pessoas no CEDIA. Elas comentam depois: olha, vocês me escutaram. Eu estou feliz porque eu fui ouvida. Isso os adultos dizem. Imagina as crianças. Se a gente dá a oportunidade de elas saberem que estão sendo escutadas por alguém. Às vezes uma família que nunca escutou o que a criança falou, né? E aí, para desenvolver, não é, essas rodas, né, nesse sentido, a gente deixa umas dicasinhas para vocês. Por exemplo, escolher um objeto significativo. Ele sempre que a gente escolhe um objeto para os nossos círculos, e agora vocês para as rodas, vocês deverão escolher um que tenha um significado, que seja importante, né? Que a criança goste, não que ela vá brincar com o objeto, que ela tem que entender que aquilo não é naquela hora, aquele objeto se transforma em um superpoder, né? Então ela não vai ter a oportunidade de brincar com o objeto, ela vai sentir o objeto, vai gostar do objeto, vai segurar, vai ter afeto por ele também, né? E aí vocês vão explicar sempre essas regras de uso do objeto antes de começar, mas sempre de forma lúdica, nunca de forma impositiva, para que o objeto não se transforme em um inimigo das crianças, né? É preciso que tenha muito amor e afeto pelo objeto perante as crianças, né? Demonstrar o uso, como é que usa? Vamos passar agora. É assim, gente, vamos só experimentar. Eu vou passar para Mateus, Mateus vai falar, vai passar para João, João vai falar. Enquanto João está segurando o objeto da palavra, ninguém vai poder falar, vai poder só escutar. Aí alguém na hora começou a falar. Aí você diz, lembra fulano, você como o facilitador da roda, o professor, você vai poder dizer que você vai ter liberdade de falar, porque você é o facilitador, certo? Porque senão a gente nem controla, né? Aí vocês escolham sempre temas que envolvam os sentimentos que sejam interessantes, que as crianças gostem, certo? É muito importante isso. E sempre ter paciência, enquanto professor, facilitador, de escutar. Não importa, às vezes isso é um exercício. Nós, quando começamos a fazer os círculos, a gente exercitou isso, essa escuta. Hoje eu vou passar 30 minutos na roda, se as crianças são maiores, né? Também as pequenininhas não conseguem. Eu vou passar, mas eu vou envolver as crianças com temas que elas gostem, que prendam, que elas realmente se sintam felizes lá. Pode passar. E por quê? Aquilo que vocês falaram antes, né? Que o objeto é interessante usar por tudo aquilo que vocês já colocaram no chat, a gente também diz que é importante, sim, confirmando a fala de vocês, que o objeto nos convida a escutar muito mais do que falar. É onde a gente aprende a escutar, que é muito mais importante, não é? E também nos encoraja a sair de uma postura de resolver os problemas. O que é isso? Muitas vezes, quando a gente escuta o outro, a gente dá logo ideias. Ah, mas isso aí eu estou lhe escutando, você está me contando sua história. Aí eu como estou escutando, estou mediando essa fala, essa roda, eu digo assim, mas por que você não faz assim? Mas você devia não fazer isso. Não. Eu vou encorajar as crianças a elas escutarem e não a elas pensarem em resolver o problema do outro. Ah, mas você só apanhou porque você deu trabalho à sua mãe. Não, não vamos julgar, vamos deixá-las falarem, certo? Porque nós não vamos poder resolver o problema das nossas crianças, nem das outras pessoas. É preciso a gente pensar sobre isso, né? A gente tem que tentar
fazer deste momento um momento de fala e escuta. Não é um momento de resolver problemas. É um momento da pessoa desabafar, digamos assim, numa linguagem bem adulta, né? A criança está ali trazendo a questão. Eu não vou dizer, eu vou falar com sua mãe. Você podia ter feito. Não, não vou. Eu vou deixar ela extravasar, né? E o objeto também faz com que todas as vozes sejam iguais. O que é isso? É todas as pessoas terem o direito de falar, de trazer a sua voz para aquele momento, né? Mas tem uma voz também que ela precisa ser ouvida nesse momento da roda de afeto. É a voz do silêncio. Esse silêncio daquela criança que segurou o ursinho e não quer falar. E eu, como professora, eu não vou pedir, eu vou sempre dizer, eu vou fazer uma pergunta, eu vou dizer, você quer, João, falar? E ele não diz nada, simplesmente ele cala. Essa é a voz do silêncio que a gente precisa respeitar na roda de afetos, porque ele não está no momento de fala, ele está no momento de escuta, ou então de fala interior mesmo, com ele mesmo. E aí, imediatamente, passa para a próxima, sem problema, sem constrangimento, sem obrigação. É livre a fala, certo? E aí, esse objeto também nos convida a estarmos mais presentes fisicamente na conversa, né? Porque tem alguém ali comandando o momento. E aí, o respeito que eu tenho por ele me faz ficar presente nessa conversa, né? E aí, ele cria o silêncio necessário aos corações para falarem, né? Muitas vezes eu preciso me recolher, me silenciar para falar. E o objeto da palavra tem sim esse poder. Pode passar. Vani? Aqui nós trouxemos alguns conteúdos que podem serem trabalhados nas rodas de afeto, né? É a parte realmente da educação socioemocional. Para essa educação, quais são os conteúdos que eu poderia estar utilizando na minha roda? Então, empatia e respeito ao outro, o poder das palavras e do diálogo, resolução de conflitos e cooperação, gratidão e pequenos gestos de bondade, rotina de emoções, contação de histórias que envolvam sentimentos e emoções, brincadeiras de cooperação, identificação de emoções e resolução de conflitos. Então, eu posso estar pensando em perguntas norteadoras que tenham a ver com esses conteúdos. Então, assim, eu consigo fazer vários momentos com elas para que elas possam, né, adquirirem habilidades socioemocionais dentro dessas perspectivas, dentro desse conhecimento. Pois bem, agora, gente, é com vocês, certo? A gente gostaria que vocês deixassem aí no chat, ainda teremos, depois dessa resposta, 2 slides só. Mas, antes de tudo, nós pedimos que, para vocês colaborarem no chat, se este minicurso fosse uma semente, né? Como as sementes de girassóis, o que começaria a crescer em você a partir de agora? A gente gostaria de saber. Depois de tudo que a gente ouviu de vocês, nós também ouvimos muitas pessoas, né, se colocaram, outras falaram com o seu próprio silêncio, a gente acredita, não é? E aí a gente queria saber isso. Se este minicurso fosse uma semente, o que começaria a crescer em você a partir desse momento? Só isso. Que bom, né? Que Luana disse que novos frutos a partir do que a gente compartilhou, não é? Então significa que chegarão, fortalecerão outras pessoas com esses frutos, não é, Luana? E Patrícia disse que se fosse uma semente esse minicurso, cresceria nela uma linda flor que vai gerar outras sementes. Um jardim florido, né, Valéria? Que bom. Izzy diz que é a reflexão sobre o lugar do outro, né? Tem esse poder, sim, não é? As práticas da justiça restaurativa nos faz
viver esse lugar do outro, com certeza. O que mais? Alguém tem mais alguma coisa? Ou alguém quer falar também, não é? Regar todo. Iris Leite, ela fala que é regar todos os dias a semente que foi plantada para semear lindos frutos, né? Espero que a gente tenha plantado nessa sementinha aí, com a ajuda dos nossos professores, né? Que temos aprendido. Estamos em processo de aprendizagem ainda, não é, Vani? Estamos tentando encontrar a nossa melhor versão. Estamos nesse momento. Uma semana que vai gerar vários frutos para Cíntia, para nascer outras sementes. E também, Ilaneide diz que se fosse uma semente, a empatia iria crescer com certeza, não é? Novas sementinhas, Yara diz, irão brotar com muito amor e dedicação, né? Jéssica traz que a inserção do diálogo na rotina como algo essencial para a educação infantil. E aí a gente aproveita para dizer que esse diálogo, ele veste com uma roupagem adequada, né, para desenvolver essas emoções das crianças, que seria nas rodas agora de afeto. A gente acrescenta. Ana, eu coloquei assim, o fruto da sensibilidade e valorização do outro, desde a mais tenra infância, porque às vezes a gente tende a só valorizar a fala do adulto, e a criança, ela tem muitas coisas para dizer, inclusive umas para as outras. Muito bom, Margarete, perfeito, concordo plenamente. A gente precisa abrir esse espaço demorado para ouvir o outro, para sentir o outro pela sua linguagem, pela palavra. A palavra dita, a palavra proferida, a palavra que às vezes a gente precisa pensar para dizer, para não ferir, para não machucar, né? Para não incomodar. É nessa aprendizagem que a gente se encontra, né? Professora Rosália diz que é um leque de vivências e experiências, né, com um olhar mais humanizado e afetivo, e Ana Cleta diz, é a prática do diálogo afetivo, esse diálogo afetivo tão necessário no nosso cotidiano, né? Nas nossas escolas, na nossa casa, na nossa vida, como é que estamos conduzindo o diálogo com a nossa própria família, né? Com nossos filhos, né? E aí a gente já entende com Rubem Alves que as palavras são sementes, né? São mesmo fortes, potentes, né? E a que se escolher essas palavras com cuidado, as que serão lançadas no solo do coração. Então, Rubem Alves nos sugere, né? Que essas palavras, como sementinhas, elas têm um potencial imenso de crescer e produzir efeitos, né? No coração das pessoas. A gente às vezes pensa que não. Eu, pelo menos, fico me policiando no que vou dizer, principalmente na minha casa, né? Quando a gente passa, gente, só para socializar rapidinho, a gente só tem 5 minutos para encerrar, por um processo de formação no âmbito da justiça restaurativa, nós estamos num processo de reconstrução e recondução da nossa humanização. E é nesse processo que a gente se encontra e que a gente convida vocês a integrarem esse processo a partir de hoje nas práticas pedagógicas da educação infantil, né? Então, a gente considera que a palavra, o diálogo deve ser uma semente bem escolhida para poder ser implementada, certo? Então, a gente deixa palavras ditas que não sejam impulsivas, mas que sejam afetivas, palavras com o coração. E aí, tem outras pessoas, né? Catiúce fala que a humanização no mundo, ela planta, né? O minicurso seria como uma flor,
que a torna o jardim muito belo e que alimenta com o seu néctar como a semente que o vento espalha em outro espaço do jardim e produz outros. Então, gente, são muitas coisas que a gente ainda gostaria, né? O nosso tempo esgotou. Já precisamos nos despedir, Margarete?